Nesse capítulo 4, ele faz esta previsão da apostasia. Por isso que ele fala assim que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Bom, já ouvimos também que só pode apostatar da fé aquele que tem fé, ou seja, o cristão. No mundo não apostata da fé, porque não conhece a palavra, não conhece o Senhor, não sabe o que realmente é a fé segundo a palavra de Deus. Então, quem se apostata da fé é o cristão, aquele que professa o nome do Senhor. E quem são esses que vão se apostatar da fé? São aqueles que darão ou que dão ouvido a espíritos enganadores. E se o Senhor nos permitir, nós vamos ver quem são esses espíritos enganadores, a doutrinas de demônios e a hipocrisia dos mentirosos. E por isso que eles têm então a sua própria consciência cauterizada, marcada com ferro quente, como se deixasse ali uma marca mesmo. Por isso, irmãos, quando Paulo está aqui escrevendo para Timóteo, de fato ele está lembrando a Timóteo, podemos dizer assim, aquilo que ele disse em Atos capítulo 20, quando ele disse no verso 29, do verso 28 até o verso 30, em que ele disse assim, que quando Paulo partisse, entraria no meio deles lobos cruéis, que não pouparia o rebanho. E no verso 30 ele vai falar assim, veja essa expressão. Às vezes esperamos que alguém venha de fora e traga uma doutrina, um ensino de demônio para dentro do que se chama cristianismo, mas ele está dizendo que não. Ele está dizendo no verso 30 de Atos, capítulo 20, ele está dizendo que após a partida dele, dentre eles mesmos se levantariam homens que falariam coisas perversas. Para quê? Com qual motivo? Com qual resultado? Para atrair discípulos a si mesmos. Por isso que uma das expressões espíritos enganadores chama-se profissionais da mentira. Profissionais da mentira. E o que os profissionais da mentira fazem? Eles atraem para si discípulos. Tanto que aqui, voltando agora aí para essa carta, no capítulo 1 dessa primeira carta aí, ele vai falar assim para Timóteo: Timóteo, quando eu te supliquei que você continuasse em Éfeso, quando eu fui para a Macedônia, tinha um objetivo. Eu pedi para você ficar em Éfeso. Com qual objetivo? O objetivo era a fim de você advertir a alguns que não ensinem outra doutrina. Então, havia um problema na igreja de Éfeso no que concerne essa questão desses espíritos enganadores, dessas questões de hipocrisia dos mentirosos e doutrinas de demônios. Na igreja de Éfeso. Se nós lembrarmos bem aqui, a igreja de Éfeso, Paulo esteve naquela cidade aproximadamente de 2 a 3 anos. Atos capítulo 19 vai falar acerca disso. Que ele esteve na escola de Tirano. E a palavra diz que a palavra de Deus percorreu toda a Ásia foi alcançada. E dentro dessa questão estava a igreja de Éfeso. Então, quando nós olhamos para o livro de Efésios, que é a glória da igreja, como que Paulo agora está falando para Timóteo? Eu peço e eu pedi para você ficar em Éfeso para você advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Como é possível isso, irmãos? Tamanha revelação que a igreja de Éfeso recebeu, a ponto daqueles homens irem em praça pública e queimarem todos os seus livros de magia. Como que agora Paulo está falando? Como que é possível falar isso? É possível. É possível, irmãos. Se nós não nos mantermos na sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, nós corremos o risco de sermos enganados, sim. Corremos o risco. É um risco que está assolando o povo de Deus. O risco de falsos espíritos, doutrinas de demônios, profissionais da mentira. Por isso que Paulo então, agora está pedindo para Timóteo: eu quero que você advirta a esses que não ensine outra doutrina. E isso pode acontecer. E Paulo cita acerca dessas pessoas, muito provavelmente, ele cita também na primeira carta de Timóteo, na segunda carta de Timóteo, ele vai falar de Himeneu,
ele vai falar de Alexandre, ele vai falar assim que a palavra deles, o que eles falam, corrói como câncer. Imagina isso, irmãos, corrói como câncer. Ele vai falar de Fileto, homens que estavam na igreja de Éfeso, mas que estavam ensinando outra doutrina. Isso é possível. Isso é possível porque se nós não dependermos todos os dias do Espírito Santo e da revelação do Espírito na palavra, nós corremos o risco de andar pela nossa própria consciência e sermos enganados por esses homens chamados de irmãos. Eles saíram do vosso meio. Eles saíram do vosso meio. Então Paulo está justamente pedindo para que eles não ensinassem outra doutrina, ou seja, para que eles não desviassem-se da verdade, os irmãos da igreja de Éfeso.